Amém. Ok, amados, nós estamos com um tempo muito especial, mas antes de entrar na questão da mensagem, nós temos, a igreja também, ela tem se desenvolvido no trabalho de missões, num trabalho que está no coração do Senhor. E nós temos alguns irmãos aí se entregando e fazendo a obra do Senhor, e nós vamos ter um desafio que a semana que vem vai ser mais propagado, que é o alcance. Nós vamos estar evangelizando na primeira semana, dia 30, vai ser o domingo, a abertura, e a primeira semana de julho, nós vamos estar evangelizando os bairros aqui vizinhos, e nós vamos estar proclamando o nome do Senhor. E você já vai se preparando para esse tempo de fazer a obra. Mas nós temos aí a irmã Kátia, que chegou agora de viagem, né? Veio de São Carlos, e ela estava num congresso, num trabalho de ministérios com surdos. E lá a igreja ali tem 31 anos de ministério com surdos. E graças a Deus, grandes experiências tiveram ali. Nós temos a irmã Leia. A irmã Leia em julho vai estar indo para um projeto no Amazonas. E ela precisa das nossas orações. Vamos estar orando por elas. Eles vão fazer um projeto alcançando os ribeirinhos lá. E para esse trabalho estão sendo solicitadas doações de materiais escolares, de materiais de higiene e essas coisas todas. Aí está a Missão Amazônia. Então, os irmãos que quiserem fazer também essa doação, veja bem, tem uma conta que você pode depositar, a conta da missão, e você pode procurar a irmã Leia, como que nós podemos ajudar a sua viagem ou ajudar o trabalho ali, e aí você vai participar, porque para ela sair, veja bem, ela já tem uma mala de roupas, uma mala de equipamento que ela vai com a sua profissão. E você imagina se nós dermos para ela uma mala de materiais, vai ser terrível. Então, o que você tem para doar, seja em dinheiro, depositando lá. Amém? E nós estamos fazendo isso daí. E você já vai se preparando para o alcance. Vamos alcançar os nossos bairros aqui. Vai haver o alcance surdo, aonde já temos alguns endereços. Vamos estar evangelizando os surdos, visitando famílias que têm pessoas com a deficiência auditiva. E vamos estar aproveitando e evangelizando os demais moradores. E se você puder, venha. E vai ser uma bênção, vai ser uma grande oportunidade para as suas experiências. Amém? Queridos, nós tivemos uma grande oportunidade nesse período de estarmos vivendo um tempo de terapia em grupo. Passamos aqui, durante todo esse período, entendendo que na vida temos conflitos, não somos melhores do que ninguém. Todos nós desfrutamos dessa situação, mas existe solução. Às vezes achamos que não tem solução, mas existe solução. E durante todo esse tempo foi mostrado. Você pode entrar no YouTube, fazer uma recapitulação, uma retrospectiva, ouvir novamente cada mensagem, e falar onde foi mexido ali, né? O pastor falou que às vezes o enfermeiro, o farmacêutico vai mexer num machucado. E aí você, mas é porque a perna não é dele, né? Porque o machucado não está nele, por isso que ele dá esse apertão aí, né? Quando eu estava internado, a enfermeira chegou e falou assim, olha, nós vamos colher um pouquinho de sangue da sua medula, mas fica tranquilo, dói um pouco, mas logo passa. A palavra de consolo. É aquele negócio, dói, mas passa, né? Não é uma dor que fica sempre incomodando a gente, mas existe uma dor que fica
incomodando e nós vamos tratar dessa situação hoje. Então, os conflitos e as escolhas dos pacificadores trouxe para nós um grande desafio. E olha, eu quero dizer para você o seguinte, não é só para ouvir e concordar ou discordar, mas é ouvir e entender o que o Espírito Santo falou para você, em que área há uma necessidade de mudança. E hoje, você viu pela manhã a questão de buscar solução. Agora, buscar solução, como o pastor falou assim, alguém que aceite a solução que eu já tenho em mente, não é interessante, é a solução que é necessário para o fato, né? Então, como que você vai fazer isso? E é o que me coube aqui compartilhar com vocês, uma dura coisa que foi pedida. E eu sei que não é fácil. Falar de perdão, nós temos várias situações, vários problemas. E eu quero começar com uma experiência sobre a questão de perdão. Quando eu era seminarista, eu saía do seminário de férias e eu ia para a casa da minha sogra, do meu sogro. Eu ficava lá com eles no meu período de férias. E o meu primo tem uma empresa de distribuição de gás e ele faz também gás encanado, faz instalação de gás para aras, pessoas que têm criação de cavalo, aquecimento de piscina, essa coisa toda. E nas minhas férias do seminário, como todo bom seminarista que precisa trabalhar para fazer o negócio, eu tinha um Fusca e eu vendi o meu Fusca e comprei uma Kombi carroceria. Mas a Kombi era uma novela, aquela Kombi ela era fantástica, é só a misericórdia de Deus para fazer ela funcionar cada vez lá, né? E aí, na Kombi tinha que pôr 35 botijões de gás, não podia pôr mais porque senão ela arriava. Então você imagina, eu colocava 35 botijões de gás e eu ia vender o gás. Gás, a perua do Ultragás. A minha voz era melhor antigamente. Aí, então, aconteceu que quando eu chegava em uma subida, a Kombinha, coitada, ela ia gemendo. Alguém a pé passava por mim, dava tchau e ia embora. Tinha essa situação. Então, o que eu fiz? E ali eu ia orando, pedindo a Deus para me ajudar a segurar as facas da Kombi lá, todo o sistema dela. Bueno, aconteceu um fato que eu meditava numa experiência e algumas coisas acontecendo e 35 botijões cheios. Então, estou saindo para a entrega. Tirava um botijão cheio e colocava um botijão vazio. E, num dado momento, ela já subia com mais força. E no momento que eu estava refletindo e tirando o botijão para levar para uma casa, quando eu tirei aquele botijão, na verdade, quando eu fui colocar o vazio, Deus falou para mim exatamente no versículo que nós vamos ler. Perdoa assim como. E é uma coisa fantástica, porque tirando um botijão, entrava outro botijão. Mas o botijão cheio ficava. Eu vinha com o botijão vazio. A Kombi não sofria com os 35 botijões vazios quando eu estava retornando. Ela sofria com os cheios. Quando nós estamos cheios de sentimento, pesa bastante. Mas quando nós tiramos esses botijões, nada vai ficar vazio. A história vai permanecer. Você não vai ter amnésia. Embora eu vou usar expressões esquecer, eu não estou falando para você ter amnésia. Ou, de repente, adotar o sistema do alemão. E não saber mais do que a vida acontece. Não, não é isso. O que estamos falando é que a história, ela fica, mas quando você lembra dela, ela não te machuca mais. Ela não te fere mais. Então, nós vamos trabalhar dentro desse pensamento. E eu sei que muitas vezes quando nós trabalhamos esse assunto do perdão,
vem a ideia de, não, existem histórias, existem fatos que se perdoa, mas tem fatos que não se perdoa. E isso é fácil para ele, porque talvez ele nunca passou pelo que eu passei. Presta bem atenção. Ninguém sabe da história de ninguém até que alguém conte a história para todos. Amém? A sua história pode estar muito difícil para você. Alguém por menos está muito difícil para ela. Mas alguém por mais também está muito difícil. Porque ser ferido por um fato, por uma situação, por uma palavra, dói. E a grandeza do nosso ego faz crescer essa dor. E nós vamos trabalhar esse pensamento. E eu gostaria de orar agora, pedindo a Deus que nos ajude, porque nessa hora nós temos uma voz. Hoje você tem oportunidade para perdoar. E você tem uma outra voz. Balela, esquece isso daí, chuta o balde. Mete a bala, enfia a faca. Você tem direito. Bom, não preciso falar de onde vem essa voz e nem essa outra, né? Então, eu já passei por esses problemas. E nós vamos estar compartilhando no decorrer da caminhada aqui, da reflexão. Vamos orar então? Curva a sua cabeça. Pai, esse é um momento difícil para nós, de lutas, da sustentação do nosso eu e às vezes até mesmo da posição que temos de querer tomar o seu lugar. E eu peço que o Senhor nos ajude, que durante essa reflexão, não apenas o Eliezer esteja falando aqui à frente, mas o teu poder, o teu Espírito Santo, o teu Consolador para as nossas vidas, esteja lavando a nossa alma com a tua preciosa graça. Pois é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. O difícil caminho do perdão. Essa mensagem eu me baseei em alguns livros, mas o livro básico aqui é o livro A Psicologia do Perdão, do pastor e psiquiatra Fábio Damasceno. Então, vou citar várias frases dele aqui. Na verdade, muitas coisas foram extraídas deste livro. Mateus capítulo 6, verso 12, vai estar sendo exposto aí, e diz: perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Pois, versículo 14 agora, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará a ofensa. Eu quero chamar a atenção para vocês, assim como, e eu quero que vocês prestem bem atenção de um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Vocês conhecem isso daqui, né? Uma fita métrica. Quem é costureira aqui sabe muito bem que fita é essa daqui. Muito bom. Vamos pensar que você pode medir o tanto de perdão, tá bom? Então, presta bem atenção. Perdão, se você perdoar 2, assim como eu perdoo 2 centímetros de perdão, ok? Então eu tenho. Não que Deus não nos perdoe, não é isso, mas presta bem atenção. Quando nós não perdoamos, nós não abrimos as portas do perdão de Deus. Então, se você abre 2 centímetros, 2 centímetros entram. Se você abre 10 centímetros, 10 centímetros. E 1 metro, 1 metro. Então, o sentimento que vai pesar em nós é o tanto que nós abrimos. Se você conseguir abrir as comportas, será jorrado águas incontáveis, sem medidas. Amém?
É dessa forma que eu quero pensar com vocês e trabalhar com vocês, porque tudo está em nossas mãos, em nossa mente, em nosso sentimento. No grego, a palavra afiemi, ou afiemi, ele tem o sentido de deixar ir, de enviar para longe, expelir de si mesmo. Lembra, eu tirei um botijão de gás e o gás foi para a cozinha lá. Eu não preciso ficar andando com o gás, eu só preciso ficar andando com o botijão de gás. Eu quero que você fique sempre pensando nessa situação. O botijão de gás está comigo, mas o gás não está mais comigo. O gás foi para casa, é lá que tem que ficar. Ficou lá longe. Nesse sentido, é cancelar a ofensa, é apagar, é você deixar de ser juiz e deixar Deus julgar todas as situações. É essa situação que nós precisamos trabalhar. Quando nós perdoamos as ofensas, não compete a nós a ficar alimentando o pensamento com a ofensa, trazendo a história a todo momento, ficar chorando as questiúnculas daquelas coisas que estão lá borbulhando dentro do nosso sentimento. Não fazer comentários pejorativos da pessoa que ofendeu para que todo mundo saiba o que ele fez comigo. Não é natural isso. Também não deixar que a ofensa seja um muro que interrompa, que impeça de fazer com que Deus trabalhe de uma maneira muito especial. E nem devemos estar personalizando o ofensor com a ofensa, taxando ele, rotulando ele por aquela situação. O perdão, ele é um ato divino, ele é um ato de Deus para o transgressor. Vamos lembrar que eu e você éramos transgressores. E Deus perdoou a mim e você. Você pode até falar, mas eu nasci, meus pais já eram crentes, eu nunca fiz... Somos pecadores. Em pecados nós somos gerados. E todos nós, independentemente da sua história, temos que ter o perdão dos pecados para viver uma vida de comunhão com Deus. Em uma entrevista que o pastor Caio Fábio dava na televisão, perguntaram para ele, a queima-roupa, o que é perdão? E não estava no script da coisa, não estava no negócio, ele deu uma engasgada e ele disse assim, surpreso pela pergunta, perdão é uma mente sem memória. Lembra? Não é com amnésia, é o pensamento de você, né, que eu falei no começo, o botijão de gás. Não é uma mente sem memória, é dar chance para o irmão nascer de novo na minha história, como se ele não tivesse história nenhuma. É deixar ele brotar aqui no coração, é oferecer a ele um porto na minha vida. Perdoar é ser um pouco de Deus na horizontal, de pessoa para pessoa. Eu já passei por problemas muito difíceis, muito difíceis. E nós trabalhar o perdão é complicado por cada situação. Parece que quando você está vencendo uma coisa, em seguida acontece outra. E parece que fala, está vendo? Você olha lá, olha aqui. Pode ser de novo a mesma pessoa, mas pode ser uma pessoa com fatos mais ou menos iguais. Lembre que, em primeiro plano, tem alguém muito interessado que você não viva a vida abundante que o Senhor deu. E esse alguém quer sempre trazer à tona essas histórias, dentro dessa forma. Então, você dá a oportunidade dessa pessoa nascer, viver e ter, pelo menos para a sua história, se isso não acontecer na vida dela, mas pelo menos para a sua história, ter as qualidades dela desenvolvida e você vê essa pessoa pelas suas qualidades e não pelos seus defeitos. É uma maneira de tratar relacionamento e isso é um fato muito importante.
Nós devemos lembrar que, por maior que seja a nossa dívida, nós nunca teremos alguém que terá uma dívida maior que a nossa. Jesus, em Mateus 18, ele conta uma história. Pedro vai conversar com Jesus. Jesus, até quando eu tenho que perdoar meus irmãos? Né? A lei dizia até 3. Então ele, para ganhar um ponto com Jesus, até 7. Talvez ele esperava de Jesus assim: Pedro, rapaz, Moisés foi o homem mais manso da terra, mas você está ganhando dele. Você é bom demais, Pedro. 7 vezes. E Jesus fala: não, Pedro, não é só 7. Olha, quando Jesus fala não é só 7, a mente de Pedro deve ficar assim, mais 70 vezes 7. Você imagina Pedro pegando a cástio dele, calculando lá a continha, pá. Não, Jesus está falando que em todo tempo nós devemos estar perdoando, todo tempo Ele está nos perdoando. O perdão é algo divino que está em nós, e como cristãos nós devemos estar sempre perdoando. O perdão, ele é transformador. O pastor Fábio Damasceno, ele fala que é uma usina de reciclagem. É a ecologia da alma, é aonde nós pegamos os lixos de todos os fatos que aconteceram e que marcaram a nossa história, e você vai trabalhando e reciclando todos esses lixos. É uma escolha, é uma decisão que você vai tomar. E é importante porque é uma decisão em obediência a Deus. Porque a Bíblia não fala assim: olha, se você sentir, você perdoe. Ou quando você estiver bem emocionalmente, você estiver muito feliz e quiser perdoar, você perdoa. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala: perdoai-vos uns aos outros. É uma ordenança, é um mandamento, é uma ordem. Então, quando você decide perdoar, você decide obedecer. E quando você decide não perdoar, você decide desobedecer. Não tem meio termo. É uma cirurgia plástica. É algo que Deus começa a trabalhar, corrigindo o seu coração, corrigindo os seus sentimentos, corrigindo o seu interior. Há uma frase que Jean-Paul Sartre, ele diz: o que é mais importante não é o que fizeram com você, mas sim o que você faz com aquilo que fizeram com você. Nós vamos ver algumas imagens de reciclagem, né? Algumas fotos. Olha só, veja essa foto. Você percebe quantas garrafas PET estão nesse rio? Um riozinho que é para ser coisa linda, o verde para ser curtido, gostoso, mas está ali o lixo. Quantas coisas na nossa vida é para ser curtido e nós estamos sofrendo com aquilo que fizeram para nós. Nós estamos com o nosso interior mais ou menos como esse rio, cheio, ali predomina a garrafa PET, cheio de garrafa PET, mas alguém poderia ficar reclamando: olha como tem gente porca, gente que joga, olha como estão aí estragando a ecologia. Aliás, nós tratamos o meio ambiente da forma que nós somos. O homem trata o meio ambiente da maneira que ele é por dentro. Então, vamos ver agora o que nós podemos fazer com essa garrafa. Olha a próxima foto. Que lindo! Reciclando a garrafa PET, você pode fazer uma vassoura, certo? Vamos lá para frente. Olha que lindo jardim com garrafa PET. Você pega um monte de garrafa PET, né? Você faz uma hortinha, olha que fantástico que fica. E você vai ter saladinha saborosa todo dia. Olha só a próxima foto. Que jardim, olha, um jardim vertical, coisa linda. Você muda o aspecto do seu quintal e você usa de uma forma maravilhosa. Mas olha o que você pode fazer também. Um belo jogo de sala.
Você pode usar as garrafas e olha que eu já sentei num sofá desse, hein? É coisa chique, é fantástico. Hã? Muito bem, mas olha ainda que você pode fazer, dar uma volta aí no Rio Paraibuna, né? Nadar, pode ir até para a praia, ir até lá a ponta da ilha, tal. Olha que coisa fantástica, você pode fazer sua pescaria com garrafa PET, olha só. Mas olha o que você pode fazer ainda, uma casinha. Eu peguei a casa mais simples, porque tinha uma mais sofisticada ainda. Mas olha só que casa linda de garrafa PET. E sabe o que é melhor ainda? Isso é no Guarujá, a próxima foto. Um pastor, Silmar, pastor amigo meu, ele construiu um templo só de garrafa PET. Incrível, né? Olha só. O que era lixo, o que era estouro, o que era dor, o que transformou? Em benefícios, em coisas lindas. Isso é o que nós devemos fazer. Não é fácil. Você tem que ter boa criatividade, um bom jogo de cintura, mas você pode perdoar. Amém? Vamos lá. Então, algumas perguntas surgem para nós. A primeira pergunta é, você pode anotar aí, por que resistimos em liberar ou pedir perdão? Porque eu estou falando aqui mais de perdoar, mas vamos sempre entender que também temos erros. E nós podemos pedir perdão. Mas o que nós encontramos? A primeira pergunta, então, por que nós resistimos? Bom, vamos ver algumas respostas. Resistimos em liberar ou pedir perdão, porque pensamos que se perdoarmos ou pedirmos perdão, seremos manipulados pelo outro. Filemão, versículo 14, diz, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo conhece Onésimo na cadeia. Paulo está preso por pregar o evangelho e Onésimo está preso porque cometeu um delito. E ele está lá preso, confessa para Paulo, Paulo fala de Jesus para ele, ele aceita Jesus e agora, já restaurado, Paulo tem uma grande amizade com Filemão, Paulo quer voltar Onésimo para Filemão e Paulo então não toma essa atitude porque, não, vai lá porque sou eu, é Paulo que está falando, não. Ele pede permissão e ele conversa com Onésimo, ele trata a situação e ele coloca no versículo 15 que essa separação temporária por causa desse delito, ela vai ser transformada, foi uma oportunidade para ter uma relação eterna. Essa é a ação que ele tem. Então, havendo perdão genuíno, a imaturidade de um lado tenta manipular, mas havendo esse perdão genuíno, ele vai trabalhar com autoridade. Quando há perdão, há autoridade, né? Segundo, resistimos em liberar ou pedir perdão porque pensamos que escolhendo o caminho do perdão significa desistir da justiça. Romanos 2:19 diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, a minha é a vingança e retribuirei, diz o Senhor. Quando nós estamos achando a questão de justiça, nós temos uma compreensão errada de justiça. A nossa justiça é a vontade de atrocidade, de amassar, de esmagar, de ver. Aconteceu alguma coisa, justiça foi feita. Isso não é justiça, Deus não é injusto. Entenda bem, Deus vai trabalhar do lado de lá e vai trabalhar do lado de cá. Entenda que ninguém é 100% errado diante de uma situação. Existem uns fatos que a gente pode até pensar e discutir. Porém, dentro de relacionamentos, tem as nossas permissões dentro de algumas coisas.
Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos falando para... É como se nós chegássemos lá para o Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro, né? E chegássemos para o doutor Sérgio Moro e falar assim: meritíssimo juiz, dá licença, eu sei como julgar esse negócio, eu sei o que tem que fazer. Eu não posso fazer isso com ele. Ele tem uma formação. Ele é juiz. Eu não sou. Eu tenho um senso. E é errado o meu senso. Então eu estou falando para Deus: Deus, o que foi feito comigo, o Senhor está dando as costas. Para com isso. E eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Em terceiro lugar, resistimos em liberar ou pedir perdão, porque pensamos que o caminho do perdão é abrir mão do nosso amor próprio. Olha que Colossenses 3,13 fala: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, eu preciso trabalhar essa questão do perdão e entender que ele é o caminho que vai levar a ausência do perdão, é o caminho que vai me levar a fragilizar a fragilidade e a manipulação. E eu, liberando o perdão, não vai acontecer essa situação. Perdão não abre mão do mecanismo de defesa. Muito bem, eu estou aqui, parado. Aí vem uma pessoa pisando no meu pé. E eu... e deixo o pé lá. Volta a pessoa e pisa de novo. E a pessoa dá uma paradinha e eu nem mexo o pé para tirar. Isso é doentio. O mecanismo de defesa é: a pessoa veio e pisou. Eu não vou dar um pacotão na cabeça dele para ele capotar para lá. Não, pisou. Aí ele vem, eu já tiro o pé, mecanismo de defesa. Eu evito situações para que não seja machucado de novo. Então, esse mecanismo de defesa é amor próprio. Então, você não vai abrir mão desse mecanismo de defesa, você vai manter essa defesa para livrar o seu pé de outros pisões, né? Em quarto lugar, resistimos em liberar ou pedir perdão, porque somos naturalmente egoístas. Nós somos egoístas. Olha o que fala Lucas capítulo 15, verso 17, esse jovem tremendamente egoísta. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Por egoísmo, ele escolheu ter comportamentos que ferem todo o sistema. Mas ele passou a sofrer. Mas ele percebeu: se nós deixarmos o nosso egoísmo tomar conta, nós não vamos chegar nessa percepção. Mas ele percebeu que não estava bem a sua vida. E ele deixou de ser refém da sua inclinação e buscou a ajuda e se reconciliar com o seu pai. Em quinto lugar, resistimos em liberar o perdão ou pedir o perdão, porque entendemos que perdoar significa não estabelecer limites. Nós temos uma compreensão errada de alisar a cabeça e de perdoar. Nós temos que entender isso. Mas Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós temos que perdoar, não passar a mão na cabeça. No perdão não escapa a correção. Não pode, o perdão tem a correção. Isso é claro dentro disso. Quando Jesus fala 70 vezes 7, não é uma situação passiva de: perdão, está perdoado. Perdão, está perdoado. Perdão. E você ficar assim dentro de toda a situação, né? Então, o crime é cometido. O criminoso vai ter as consequências. A pessoa que criou um problema, ela vai ter suas consequências. Você deve perdoar. Ou deve pedir perdão. É importante. As consequências, elas vão existir. Por isso, Peter Wagner, eu lembro agora, Peter Wagner fala que é melhor não errar, porque cada erro é como se tirasse um bife do pé.
né? Então, você vai daqui a pouco estar manco. Então, é importante evitar, mas estamos sujeitos a tudo. Mas quando errar, buscar a correção. E se errarem com você, perdoe. É importante. E aí, se a pessoa não perdoar, o problema é dela. Você tem que sair livre dessa situação. A segunda pergunta, qual o princípio, a palavra aí, princípio, qual o princípio do perdão pedido ou liberado? Primeiro princípio, que eu falei no começo, a obediência. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Então, você vai julgar? Para com isso, porque você está se tornando juiz. Logo, olha o que Romanos fala. Pois essa é condenação a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entende isso? Então, não julgue. Não perdoar, como eu falei no começo, é desobedecer a Deus. O pastor Fábio Damasceno, Dr. Fábio Damasceno, diz no livro: eu lhe afirmo, a sua competência é perdoar, e o seu perdão não tem o poder de liberar a dívida do outro diante de Deus, mas tem o poder de liberar você. Então, lembra a fitinha métrica? Quando você libera o perdão, você está dando qualidade para a sua existência, qualidade para os seus sentimentos. Você está vivendo melhor. Você não está aumentando problemas para ele, você está aumentando problemas para você. Não liberar perdão é viver escravizado, é viver enjaulado, é viver preso por sua própria vontade, por sua própria decisão. Se você perdoa, parabéns, você vai viver uma nova vida. Se você não perdoa, sinto muito, você vai viver ainda sofrendo as consequências, se autoflagelando. Segundo princípio é a verdade. Efésios capítulo 4, verso 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo Jesus. A verdade ela é desafiadora, ela confronta as realidades dos fatos, ela melhora a autoimagem, ela chama para um enfrentamento da realidade, mostrando as fraquezas dos lados, os pontos que foram defasados nessa situação. E permite corrigir, habilitar você na autoridade e manifesta a justiça e promove a confiança. Provérbios 12, 17 e 22, 21 vai falar isso. Você pode anotar aí, não está no slide, mas Provérbios 12, 17 e Provérbios 22, 21. Terceiro princípio, a palavra aí é amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é fundamental nos relacionamentos, principalmente para tratar a questão das partes ofendidas. Ela serve para edificação mútua, para a manutenção dos vínculos, para os ajustes dos relacionamentos, para o desenvolvimento de uma boa e saudável autoestima. Quanto mais você libera perdão, mais você se relaciona bem com você mesmo, mais você vai se curtir de uma maneira saudável, né? Paulo afirma que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus amou o mundo e deu Jesus Cristo, nosso perdão, para que, ao crer, vivamos em relacionamento com Ele. O pastor Hernandes Dias Lopes disse em uma pregação sobre perdão, que não tem como dizer que é cristão e dizer, eu jamais perdoo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido uma frase assim, não, o meu coração é cristão, o meu coração é salvo, eu sou salvo, não tem nada, mas os meus braços ainda não se converteram. Não tem isso, você não pode ser dessa forma, porque quem movimenta os seus braços? O sistema nervoso, e de repente as informações e os sentimentos vai lá e fala, pum, pá, que situação é essa? Não pode ser.
Então, uma coisa que é interessante, não dá para cumprir esses princípios separados. Não tem como você falar, eu obedeço, mas eu não amo, não tem verdade. Não existe como. Sem obediência, não há amor e verdade. Sem obediência, não há amor e verdade. Sem a verdade, o amor é violento. Aliás, a verdade sem amor é violenta. Fere, machuca e leva à morte. O amor sem a verdade é água com açúcar. Não tem efeito nenhum. Então, ambos andam juntos. E não é a questão, volto a falar, da dependência. A obediência é o passo da solução. O amor, o guardião da verdade, que estabelece limites, provendo a cura e a verdade que leva ao crescimento da vida. A terceira pergunta: qual o processo do perdão? Então, vamos lá, as respostas. Primeiro, entender que liberar o perdão, pedir perdão, é atualizar a dívida. Você deve atualizar a dívida. Gênesis, essa história é fantástica. Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou a Benjamim, também o abraçou chorando. Perdão, eu li errado. E o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Depois, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José é invejado pelos irmãos, rechaçado pelos irmãos, ele é vendido pelos irmãos como escravo, ele é injustiçado dentro de uma situação que alguém não levou vantagem, ele vai preso, fica preso por 14 anos preso sem assim ter um erro, mas na verdade ele era chatinho lá atrás, quando ele tinha sonho ele empurrava os irmãos dele, né? Ele perturbava a vida dos irmãos, os irmãos ficavam mordidos com eles, então ele foi provocando a ira dos irmãos. Então ele precisou ficar 14 anos para Deus falar assim: José, eu vou moldar você. E José sofreu por 14 anos todas essas questões. Quando ele chega na hora de que qualquer outra pessoa falaria, é agora. Bandidos, vocês me venderam, agora vocês vão ser meu escravo. Não, ele não fez isso. Ele abraçou, beijou, e ele disse ainda para eles, Deus me fez, ele fala para eles não ficarem preocupados, porque eles vão ter comida e vão ser cuidados. O que é mais interessante no meio de tudo isso é que José tem um filho, e o filho ele dá o nome de Manassés, e ele dá esse nome, sabe por quê? Ele mostra que Deus tratou o coração dele, ele disse, Deus me fez esquecer os fatos, a história. E ele pôs o nome de Manassés. Ele não se lembra mais do sofrimento dele, lembra a questão, não tem amnésia, ele não tem mais gás no botijão, ele está lá o botijão, a história está vívida na história dele, mas não machuca mais, não arranca lágrima, não fere os sentimentos, ele está livre. Então, dentro dessa liberdade, para dar razão a ela, ele coloca Manassés. Então, o pastor Hernandes Dias Lopes fala, toda vez que ele vai chamar Manassés, Manassés, vem aqui. Ele está falando, eu esqueci de todo o problema, vem aqui. Vamos trazer à tona, conversar, mas sem sofrer. Todas essas coisas. E o perdão está estabelecido. Não? Segundo, aceitar os desafios para entrar pela porta estreita. O filho disse ao pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então ele entra pela porta estreita. Muitas vezes nós falamos,
eu vou pedir perdão, mas quando? É necessário entrar pela porta estreita. A porta estreita é a ação da coisa. Ir para a conclusão dos fatos, né? É a ação da escolha, é pedir, é liberar o perdão. É um difícil passo, mas não é impossível. É complicado, mas dá para fazer. É vencer essa situação. Passar por essa porta é um ato de fé e de obediência. Em terceiro lugar, perseverar no caminho estreito. Pediu perdão, passou pela porta, mas não foge do caminho. Volta amanhã. Você lembra tudo que você fez, que não sei o que lá e tal, e vai lembrar lá da história do passado. Não. Já era. Resolveu essa situação. É quando José fala para os seus irmãos: por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família e seu pai e viveu 120 anos. E ainda deu as melhores terras para os seus irmãos. Liberar ou pedir perdão não é um fato isolado. Começa com uma decisão e desenvolve em um movimento contínuo. Presta bem atenção. Quando você pede perdão, não é uma coisa automática. Há um banho de Deus, há uma graça de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Jaime Kemp conta no livro dele essa história. Uma mulher, a sua família foi levada para o campo de concentração. Ela viu seu pai e sua mãe morrer no campo de concentração. Depois ela vê sua irmã sofrendo na mão de um oficial e ele torturando e viu a sua irmã morrer. Essa mulher consegue, por um grande livramento de Deus, ela vai, fica livre, acaba a Segunda Guerra, aquele negócio todo, e mais tarde tem que pregar numa igreja da Alemanha. Ela então é convidada porque as pessoas que eles queriam não podiam ir. Ela vai com um pouco de resistência para um país daquele povo que atrocidou sua família. Ela então chega naquele lugar e ela está pregando. E ao olhar no fundo da congregação, ela observa um senhor ali. Ela olhando aquele senhor, ela reconhece que foi o homem que torturou a sua irmã até a morte. Ela termina a pregação. Essa mulher vem ao encontro, esse homem vem ao encontro dela. Ela olha e fala, ele não pode fazer uma coisa dessa. Ele não reconheceu, mas ela reconheceu. E ele falou, ele não deve fazer uma coisa dessa comigo, ele não pode fazer uma coisa dessa. E o Espírito Santo fala no seu lado, estende a mão para ele. E ela já está enrijecida com o braço, ela não vai dar. E ela pensa na pregação que ela fez, ela pensa em toda aquela situação, o que ela vai fazer com aquilo. E ela então resolve dar o abraço, e ela abraça aquele homem. E no fundo, bem ao lado dele, ela libera o perdão daquele homem. É incrível, não é? Um exemplo para mim, para você. A quarta pergunta: como liberar ou pedir perdão na prática? Primeiro, caminhos e descaminhos. Em todos os nossos problemas existe a nossa reação, ação e reação. Nós reagimos a todas as situações. Algumas espontâneas e imprevisíveis e que sempre não conseguiremos ter controle delas. Elas acontecem de repente naquele momento da dor. Mas podemos exercer o controle do cultivo das nossas reações, que vai manejar as nossas condutas. Esse cultivo é preparar a nossa vida, é estabelecer situações para que eu consiga sobressair a esse fato. Lembra da frase de Jean-Paul Sartre? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Existe um monte de garrafa PET
no rio da sua vida, o que você vai fazer com essas garrafas? É isso que vai fazer a diferença. Segundo, um erro não justifica outro erro. Salmos de número 25 diz: em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que se esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivos agem traiçoeiramente. Então, alguém erra comigo, eu vou errar porque errou, isso não justifica, não é justificável. Nós temos que buscar a Deus e deixar que Ele possa agir por nós, cuidar das nossas situações, cuidar dos fatos que ocorreram para com as nossas vidas, né? Nós temos as atitudes erradas e elas não podem ser justificadas. E muitas vezes nós justificamos. Eu fiz isso porque você fez primeiro assim. Não tem uma regrinha de quem errou primeiro tem que pedir perdão primeiro. Não, uma vez que você tem um relacionamento com Deus, uma vez que você é cristão, é você quem tem que tomar essa atitude. E olha, às vezes que nós tomamos essa atitude, ela deve ser tomada da seguinte forma: não tratar o que a outra pessoa fez, mas tratar a sua reação, o que você fez. Olha, foi mal, eu não deveria ter feito isso. Você não pode falar, apesar de você ter feito, não, você não vai metralhar a pessoa. Você vai dizer o seguinte: eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu quero pedir perdão pelo que eu fiz. E você vai pedir perdão pelo que você fez. Se a pessoa for irônica ou qualquer coisa, do outro lado, você vai ter uma decisão. E também quero dizer que você está perdoado. Em mim você não está mais condenado. Você está livre dessa situação. Amém? Terceiro, a confrontação e a conversa. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Não é? Às vezes a pessoa quer ir com duas outras pessoas logo de cara, tal, né? Só duas pessoas, a torcida do Corinthians e a torcida do Flamengo, né? Não. No toque trombeta, não conte em alta voz, não, só você e aquela pessoa, né? E mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. É comum alguém pedir perdão e a pessoa dizer, não, tudo bem, não aconteceu nada, pode ficar sossegado. Mas nem percebi isso, não, isso não me incomodou, isso não me atrapalhou. Para com isso. Para. E eu vou contar uma historinha para a gente encerrar aqui. Eu saí do seminário, teoria, ainda não tinha aquela experiência pastoral, assumi um pastorado e estou lá num trabalho. Aliás, o meu primeiro ministério foi ser pastor auxiliar. Fui convidado numa igreja para ser pastor da área de avanço da igreja, de missões, de trabalhar nessa situação. E então tinha uma equipe e eu tinha uma brincadeira, uma vergonhosa brincadeira. Quando a pessoa ligava para mim, ou eu ligava para você, eu sabia que era você que estava ligando para mim. E eu perguntava, mas só para aplicar minha brincadeira. Então a pessoa ligava e eu falava, quem está falando? Aí a Meire falava, é a Meire. Bela porcaria. Eu falava isso. Então ligou uma irmãzinha para mim, uma irmã muito querida, muito amiga. E ela chegou, alô, pastor, a voz dela não tinha como não reconhecer. E eu, quem está falando? Ela é fulana, bela porcaria. Tá, não sei o que, rimo, tal, não sei o que lá, vamos conversando. Tá bom, desligou o telefone. O Espírito Santo falou, liga de volta e pede perdão. Imagina, eu pedi perdão. Aí a minha esposa, precisa comprar pão, eu estou saindo de casa para ir para a padaria. Parecia que minhas pernas iam amarrando. Pede perdão. No meio do caminho eu voltei para casa, liguei. Fulano, tudo bem? Tudo bom? Eu quero pedir perdão da brincadeira.
Ah, pastor, fica tranquilo, não tem problema nenhum, o senhor sempre brinca assim. Esse sempre brinca assim, bateu lá dentro. Pum! Volta. Ô, filha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um negocinho à noite aí, um lanchinho, vamos conversar? Sua esposa vai estar em casa, eu vou com a minha esposa, nós vamos conversar. Tá bom. Chegamos lá, eu falei, ó, eu estou pedindo perdão para você, porque o Espírito Santo disse que não foi legal a minha brincadeira com você. Ela começou a chorar. E ali nós começamos a conversar. Aquela brincadeira teve um efeito drástico. Quando nós ligamos para uma pessoa, nós não sabemos o que ela está passando do outro lado do telefone. Quando uma pessoa chega, nós brincamos, nós não sabemos como ela está chegando, o que ela passou momentos antes, como foi o dia dela que ela chegou. Aí você tira uma brincadeira, você aumenta mais a acusação do inimigo. Sabe o que tinha acontecido naquele dia? O marido dela, eles tinham 2 empresas. O marido dela, ela tinha empresa que ela tocava na área dela, e ele tinha empresa que tocava na área dele. Então, tinha uma situação, ele deixou 2 montantes de dinheiro para uma pessoa e para outra, explicou. Mas aquele negócio de quando está explicando, o outro está fazendo a outra coisa, mexendo, tal, não sei o que lá, tal, tudo bem, tal. Quando chegou, ela deu o dinheiro a mais para o que tinha que receber a menos. E o que deu a menos, o que tinha mais, o que tinha mais olhou, está faltando, está faltando, não sei o que, tal. Ela foi ligar para o outro falou assim, olha, eu não contei, já gastei, eu não tenho consciência disso. Aí, então, ela está naquela briga, fica nervosa, conta para o marido, então, desceu aquela lista, aquela agressão verbal. Aí, conclusão. Ela está nervosa, a empregada chegou para ela, falou uma situação, ela faz tal coisa assim, A empregada fez um prejuízo enorme, porque o que a empregada estava falando, a funcionária, não foi o que tinha entendido. Serviço totalmente errado, perdeu um monte de matéria-prima. Outro prejuízo. Dali um pouco ela está mais nervosa ainda, ela entra num atrito com outra mulher e dá uma ordem para aquela mulher, tudo errado de novo. E aí liga o pastor. Bela porcaria. Vocês entendem isso? O diabo falou, você é uma porcaria. Deu prejuízo para o seu marido, deu 2 prejuízos para a sua empresa, e o seu pastor está falando, você é uma porcaria. Queridos, nós nos abraçamos ali, nos ajoelhamos e oramos e choramos. Eu tomei uma decisão que nunca mais ia falar isso só em testemunho como agora. Acabou. Entendeu? Então, um jovem, ele procura um sábio. E ele vai tentar fisgar esse sábio. E ele põe um passarinho na mão. Chega para o sábio e fala, sábio, eu gostaria de saber de você uma coisa. Eu tenho um passarinho na mão. Ele está morto ou está vivo? O sábio falou, olha, a decisão está nas suas mãos. Se você quiser, você pode liberar ele vivo. Mas se você quiser, você vai jogar ele morto. Quero convidar os irmãos da banda. O que eu quero dizer para você é exatamente isso. O passarinho está em suas mãos. Perdoar ou pedir perdão é esse passarinho, o perdão. Liberar do seu coração todo esse sentimento. Liberar do coração do outro todo esse sentimento. Mas, se você quiser segurar com a sua justiça, você vai esmagar a oportunidade de ser livre. Depende de você. Lembra de uma coisa, pedir perdão ou liberar perdão não é vergonhoso. É um ato de coragem. Quando nós erramos,
é lindo demais quando você pode chegar e pedir perdão. Quando alguém erra conosco, é maravilhoso demais. Você vai viver algo muito lindo, muito fantástico. Se você falar, está perdoado. Eu quero que você curve a sua cabeça agora. Por pior que tenha sido o que você passou, o desgosto, a dor, a infame situação que aconteceu e que azedou a sua vida, o seu caminhar. Não deixe que isso continue estragando o tempo de vida que você tem a viver. Porque quando nós não liberamos perdão, afeta o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a gente mesmo. Não conseguimos orar quando a falta de perdão está tão latente em nossa vida. Às vezes, por mais que nós queremos conviver bem com a nossa família, com o cônjuge, com os filhos, às vezes não conseguimos. Às vezes não conseguimos nem aceitar uma mensagem, uma palavra. Às vezes não conseguimos aceitar fatos que aconteçam. Porque a mágoa e a ira vão ganhando espaço em nós, vão nos acorrentando. E por melhor que seja alguma coisa, nós não vemos a alegria, nós assistimos a vida em preto e branco e não colorido. Diga hoje ao Senhor, se você ainda não consegue perdoar, se você ainda não consegue se convencer disso, se você ainda não conseguiu o toque do Espírito Santo para essa defesa, para essa ação sua, eu peço que você ore assim: Deus, eu quero muito querer perdoar, mas nessa noite eu não estou nem sentindo vontade de querer perdoar, apesar de tudo que eu ouvi. Senhor, para mim está difícil, mas eu quero perdoar. Eu quero a sua força, a sua ajuda, para que eu possa perdoar. Mas se você hoje encheu o coração de certeza, de luz dentro dessa situação, você pode dizer: Deus, hoje eu vou entrar na porta estreita. Hoje eu quero perdoar. Aí você pode perguntar: mas pastor, e se a pessoa com quem eu fui ofendido morreu? Mudou, mora muito longe. Você pode procurar o pastor, ele vai te ajudar nisso. Mas você pode pegar uma pessoa e colocar essa pessoa como se fosse ela e falar: fulano, eu quero te perdoar. Você pode escrever uma cartinha para essa pessoa, mesmo que ela morreu, traz para o pastor, entrega para o pastor, falou: pastor, eu escrevi essa carta, ora por mim. E eu quero dizer que você vai viver a abundante chuva da graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que nesse momento todas as correntes da mágoa, da ira, sejam rompidas, quebradas, destruídas, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que a Tua graça seja manifesta, que corações sejam inundados pela Tua presença, pela Tua alegria, e que o perdão seja liberado para excluir a mágoa e o ressentimento. Liberta, Jesus. Liberta, Senhor. Pois oramos assim, confiando na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.